E o Senhor, Ele está falando para nós nesse momento, através da sua santa palavra, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 22, que é a leitura do dia de hoje. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, serei levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento, vos será dado o que falar. Pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados irmãos, hoje a igreja tem uma festa dedicada a Santo Estevão, o protomártir, porque foi o primeiro cristão a morrer por sua fé em Cristo Jesus. Estevão era diácono. Supõe-se que ele era de origem grega por causa do seu nome, Stéfanos, que significa coroado. E é interessante que a palavra de Deus diz que Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito de Deus, um homem cheio de sabedoria, de fidelidade a Cristo. Porque a fidelidade e a perseverança no testemunho de sua vida a Cristo é compromisso para todos os cristãos. Nós sabemos, amados irmãos, que todos nós enfrentamos desafios ou oposições por causa da fé em Jesus Cristo. E esta palavra que a liturgia nos traz no dia de hoje, esta palavra nos capacita. Esta palavra nos dá força. E a sabedoria da igreja que coloca esta festa logo após o Natal do Senhor, porque logo em seguida é o Natal de Santo Estevão para a vida eterna. Por causa do Natal do Senhor, nós temos o Natal da vida eterna. E a sabedoria da igreja traz essa festa perfeita logo em seguida do Natal do Senhor para nos animar, para nos dar força. Porque, minha gente, a perseguição, ela não é sinal de fracasso. Os primeiros cristãos louvavam a Deus quando era perseguido. A gente tem medo. A gente corre, a gente foge, a gente faz um estraçalhaço, a gente fica desesperado por medo da perseguição. E ela não é um sinal de fracasso, mas ela faz parte da vida cristã autêntica, que é um testemunho de um outro Cristo para este mundo. Minha gente, não é fácil. Eu estou falando, não é da boca para fora não, porque da boca para dentro o meu coração se estremece com a palavra perseguição. Por muito menos que isso, a gente se assusta. Por muito menos que isso, a gente tem medo. Mas na canção nova que a gente fala tanto da provisão de Deus, do Deus proverá. Olha aqui, essa palavra, ela traz para nós o centro e a força do que é a provisão de Deus. Por isso que Jesus fala aqui, primeiro, não se preocupe no que falar. Quando a gente é perseguido, alguém fala algo, o primeiro ponto é a gente quer se defender com as nossas palavras, com aquilo que a gente pode dar para se justificar, mas às vezes o silêncio é a melhor resposta.
Santo Estevão, gente, não esbravejou, não falou, não bateu o pé, não fez nada disso. Confiou na providência divina, não se preocupou com o que dizer, como Jesus fala. No seu santo evangelho, o Espírito Santo falará na hora certa. Por isso tem que ter paciência, porque a gente quer falar logo. E o Espírito nos dar a sabedoria diante de todas as situações para falarmos não na nossa hora, mas na hora de Deus. Por isso que precisa confiar neste advogado santo, neste que, além de advogar a nossa causa, que é o Espírito Santo, ele consola o nosso coração, porque ele é consolador. E é por isso, meus amados, que nesta palavra nós aprendemos em que momento de decisão e de dificuldade na nossa vida nós não vamos confiar na nossa sabedoria, mas na direção da sabedoria do Espírito Santo de Deus, que vem para dar a nós aquilo que é necessário na medida certa, não só o que a gente quer diante da perseguição. A graça de Deus é assim. Amém. A perseguição faz parte da missão, Antonieta. Oh. E eu digo para você com muita delicadeza, eu tenho 3 anos, 6 meses e 14 dias de padre. Mas todas as vezes que a igreja me pede, ao celebrar uma missa, de me paramentar de casula vermelha, por causa de um mártir como hoje, as minhas pernas ainda ficam trêmulas, porque eu vejo que o meu coração ainda é pobre de amor. Ser capaz de dar a vida, meu irmão, faz parte de quem ama. Quem ama se sacrifica pelo objeto amado. Mas só é possível amar se nós tivermos a fonte do amor. Sem um encontro com o menino Deus, sem um encontro com a fonte do amor, que gerará o amor em nós, nós não seremos capazes de doar a nossa vida por amor a Jesus. Porque infelizmente, o nosso coração se enche de orgulho, de egoísmo. Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o egoísmo, de querer viver a nossa vida segundo as nossas vontades. E a vontade própria é o maior impedimento da nossa santificação, porque a nossa santificação é amar à altura de Deus. Porque Deus se fez homem para que o homem pudesse chegar às alturas divinas. Por isso a perseguição ela faz parte da nossa vida, mas para isso é necessário recordar que a fonte do amor é Cristo Jesus. E que providência! No início deste programa, do Amor Vencerá, nós falávamos deste encontro com o menino Jesus, que muda tudo, que reconcilia o céu e a terra. Veja, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida se chama Jesus. Nada do que você tem é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Antonieta colocava diante da barca parentes, famílias, pais, mães, que têm medo de entregar os seus filhos para a vida da igreja, para se tornar sacerdotes religiosos. Em nome de Jesus, eu quero olhar nos seus olhos e dizer que os seus filhos não são mais importantes do que Jesus na sua vida. Que o seu esposo, a sua esposa, que a pessoa mais importante para você nessa terra não pode ocupar o lugar de Jesus na sua vida. E a palavra de Deus é muito clara, né? Existe uma divisão, mas essa divisão é eterna. Eterna, que é sublime, que é divina. Ou seja, uma divisão que vai nos separar a essência do que nós somos, daquilo que nós vivemos de importante, de essencial, mas que não pode ocupar o primeiro lugar. Na nossa família existirá divisões, e essas divisões não são da terra, são divisões do alto. E ali está a nossa alegria.
eu fico pensando, Antonieta, tantos corações que foram sangrados, que tiveram que ser sangrados, derramar o seu sangue, para que hoje aqui nesse rincão aberto, diante de um programa de televisão, diante de uma TV, 24 horas por dia evangelizando, totalmente católica, eu poder abrir a minha boca e dizer, eu amo Jesus. Mas para isso, muitos tiveram que derramar o seu sangue. Meus irmãos, a nossa fé tem um preço muito grande. Muitos tiveram que derramar o seu sangue e continuam derramando hoje, para que eu e você tivesse acesso à graça, à felicidade, tivesse acesso àquele que é o sentido de tudo, que é Cristo Jesus. Por isso, não tenha medo do seu futuro. A primeira parte, ao encontrar nosso Senhor, Ele vai nos dando uma confiança absoluta nele. Ele tem cuidado da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu esposo, Ele cuida da sua esposa, Ele cuida dos seus sobrinhos, dos seus netos. Por isso, confie que o amor de Deus é o suficiente. Como é bom poder dizer para nosso Senhor, Jesus, Tu és o meu suficiente, Tu és o meu único necessário, e se eu tenho a Ti, nada mais me falta. É essa a experiência que Santa Teresinha do Menino Jesus fazia, né? Diz que ela gostava de ficar na frente de Jesus, de joelho no coro do Carmelo de Lisieux, dizendo, Senhor, transforma o meu nada em amor. É uma confiança absoluta de saber que eu sem Deus não sou nada. As minhas pernas continuam trêmulas. Meu coração continua sabendo que eu sou infiel. Eu oscilo. Eu digo que quero amar a Deus e logo amanhã eu esqueço disso. Na sua vida também é assim. Dentro de nós existem muitos Pedros, né? Que diz que ama a Deus e na hora da cruz nós somos o primeiro a fugir. Mas vamos pedir a Deus, por meio do seu Espírito Santo, que dê ao nosso coração a capacidade de amar. E amar é arrancar pedaços de dentro para dar a Deus. Arrancar pedaços de dentro para dar a Deus e dizer a Deus, Jesus, Tu és o meu único suficiente. E se eu tenho a Ti, não me falta nada. Por isso, eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo seja derramado nos nossos corações, ensinando-nos a amar, porque nós só seremos perseguidos por causa dele. Não são perseguições a partir da minha vontade, do meu querer. Não, é por causa dele. Tudo por causa dele. Tudo por causa de um grande amor. Por isso, nós queremos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Olha, Padre, o Senhor trouxe com perfeição. Nós, como diz São João, só amamos porque Ele nos amou primeiro. E a expressão desse amor é real, é Jesus Cristo. O nosso coração não pode ocupar outro lugar, ou estar com outra coisa, ou situação, ou o meu querer. Tem que ser Cristo primeiro. Eu fiz isso comigo. Eu casei com o primeiro namorado, Padre Sebastião. E sabe o que foi que eu fiz? Eu tirei Jesus do centro do meu coração e coloquei Ele. E eu só fui entender o erro gravíssimo que eu fiz quando eu quebrei a cara. Quando eu descobri uma vida de adultério ferrenha, que quase destruiu a nossa família. E interessante que hoje eu tenho a consciência de que Deus permitiu eu passar por isso para que eu primeiro me emendasse. Eu não estou justificando o adultério dele, mas eu precisei me emendar, porque eu tirei o Senhor, que era o centro da minha vida, e coloquei Ele. E tudo só foi se resolver e acertar na minha vida quando eu limpei o centro do meu coração, para que Jesus voltasse a ocupar e ser o centro da minha vida. E todas as outras coisas foram tomando forma e tomando o seu lugar. E sempre ensinei para as minhas filhas, hoje eu ensino para meu neto, quem você deve amar primeiro. Quem é o primeiro? Meu neto Pietro, que é bocudo, já fala, já sei, vovó, é Jesus Cristo.
É Jesus Cristo. Não pode ser seu pai, não pode ser sua mãe, não pode ser seus avós. É Jesus Cristo, sem medo de errar. Porque eu passei por essa experiência de ter colocado no centro da minha vida o meu marido. Acho que nem foi o matrimônio, mas foi a pessoa dele. E quebrei a cara. E só me reencontrei quando Jesus voltou a ocupar o centro da minha vida, para todas as outras coisas da minha vida voltar a ser redimensionada para o centro que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia desse santo mártir, o primeiro da igreja, não tenha medo de colocar Jesus no centro da tua vida. Não tenha medo de se deixar amar por Ele e fazer uma experiência de amor por Ele. Pedindo o Espírito Santo, porque é a força do Espírito Santo que faz manter viva no nosso coração o poder de Cristo ressuscitado, o poder de Cristo que é o Senhor. Peça essa graça, peça essa força ao Senhor nesse momento, para a tua vida, para a tua história, para o teu coração, para a tua família, para a tua casa. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Peça a água viva do Espírito. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Por isso nós pedimos: batiza-me, batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Precisamos da tua força, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, peça, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração.